Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas. Quem fala com vocês é o professor Durval e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina Concepções da Educação Profissional e Tecnológica. Vocês, a aula de número 2, né? E nós temos aí dois temas para trabalhar, né, nessa aula. O primeiro é o conceito de pedagogia, né? Quis começar por aí para que a gente tenha oportunidade, né, de dar uma explanada, mesmo que seja de forma mais breve, geral, mais contextualizada, né, de como que a pedagogia se consolidou, né, enquanto área do conhecimento. E depois nós vamos tratar das especificidades da educação profissional e tecnológica, certo? Para essa aula, né, eu disponibilizei dois textos de apoio, né, que está na biblioteca virtual da nossa disciplina. Né, um deles tratará sobre o conceito da pedagogia e o outro sobre as especificidades da educação profissional e tecnológica. Lembrando que essa aula, né, estará disponível nos dias 5 e 6 de agosto, né, e nós teremos para essa aula específica, né, atividades virtuais aí para serem feitas. Nesse caso, nós vamos desenvolver uma atividade no fórum da nossa disciplina, certo? Então, para começar, né, nossa aula, vamos trabalhar com essa questão do conceito de pedagogia, né? E o texto de apoio, né, Pedagogia, Natureza, Especificidade e Objeto, e ele está num livro chamado Teorias do Conhecimento Pedagógico, né? Para a autora, né, trabalhada aí nesse texto, né, o conceito de pedagogia, ele é reflexo da luta para a sua formação enquanto área do conhecimento, né? Então, pedagogia seria, né, e precisa se constituir cada vez mais, né, como uma ciência que busca a compreensão ampliada do fenômeno educativo, de suas finalidades e das relações com as condições históricas que o instituem, né? Então, a pedagogia, né, se apresenta como uma ciência, né, que busca uma compreensão ampliada do fenômeno educativo. Então, é uma ciência que estuda o fenômeno educativo, né? O termo pedagogia, ele é de origem grega, né? Paidos vem de criança e agogé de condução, né? Então, a junção dos dois termos, né, se refere, no primeiro momento, ao ato de conduzir a criança ao seu preceptor. Ou seja, era muito comum na Grécia Antiga, né, as escravidões, né? E aí as pessoas eram escravizadas por dívida, por batalhas, né? E geralmente esses escravos, eles eram muito eruditos e eles eram usados então pelos seus senhores, né, como preceptores, né, das crianças. E eles se tornavam então, né, mentores aí de muitos filhos, né, das elites gregas. Um exemplo, né, tanto Aristóteles como Platão, né, a Academia de Platão é um exemplo também, né, Aristóteles também, né, foi preceptor. Então, nós temos aí esse início, né, da relação professor-aluno datada da Grécia Antiga, né, e o termo pedagogia, inclusive, como uma terminologia oriunda do mundo antigo grego. Nos séculos XVI ao XVIII, né, começa a se ter a necessidade de organizar a educação para as massas, né? Para quê? Porque nós temos aí nesse período histórico, principalmente aí se consolidando no século XVIII, a Revolução Industrial, né? Então precisa se formar uma mão de obra, né, que tenha um saber diferente daquele que até então se tinha, porque a vida no campo, a vida do campesinato, exigia um saber de vida totalmente diferente do saber para trabalhar na fábrica. Então, a partir daí, a gente começa a ver que a educação ela começa a ganhar corpo e forma, principalmente para educar uma massa trabalhadora que necessitava ser utilizada como mão de obra, né, para impulsionar aí as revoluções industriais. No século XIX, nós temos a criação dos sistemas nacionais de ensino, né, e com eles a necessidade de se organizar a educação de acordo com as perspectivas da sociedade, né? Segundo Merval Saviani, quando os sistemas de ensino foram criados, esses se inspiraram no princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado, né? Nós estamos vivendo um contexto histórico que na Europa se trata da consolidação da burguesia, né, em detrimento ao regime monárquico. Então nós temos aí uma classe endinheirada, né, que foi se constituindo no decorrer da Idade Média e culminou, né, no seu auge aí no século XVII e XVIII, e que não tinha os privilégios, pois os privilégios estavam aí, né, nas mãos dos nobres, que eram aqueles que sustentavam o poder monárquico, né? O rei e os nobres, né, faziam parte da casta privilegiada da sociedade. Essa classe endinheirada que surgiu, né, que é a classe burguesa, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha status e nem poder. Então é onde essa burguesia começa a articular
as grandes revoluções que nós conhecemos, a Revolução Francesa é um grande exemplo, né? Para que ela tivesse, então, além do dinheiro, além das posses, tivesse também os benefícios e os privilégios. Então, nesse momento, a gente vê a burguesia se unindo à classe trabalhadora, né, aos proletários, à classe menos privilegiada, porque naquele momento os interesses eram comuns. Né? A burguesia queria o seu espaço de reconhecimento na sociedade e queria, então, né, ter esse espaço. E para que tivesse esse espaço, era preciso derrubar os regimes monárquicos. E aí, a partir de então, nós começamos a ver que o currículo, na educação enquanto currículo, enquanto estrutura educacional que nós conhecemos, ela se apresenta, né, para formar um novo tipo de ser humano, adequado à sociedade industrial, democrática e livre, né, que seriam os novos tempos inaugurados pelas revoluções. O surgimento, então, né, de setores especializados na organização da educação. Então, quando a gente vê, né, a escola, como nós conhecemos, essa estrutura educacional que nós conhecemos atualmente, ela tem aí, né, ela é historicamente datada e ela começa a se estruturar aí no século XIX para dar conta dessas demandas. A pedagogia, quando nós pegamos aí para tentar entender como que se deu o seu desenvolvimento na história do Brasil, a gente percebe, né, que o início formal foi com a chegada dos jesuítas ao país, né? Nos anos de 1449 a 1759, a cristianização indígena ela culminou com a construção das primeiras escolas, né? E o ensino era determinado, então, pela pregação religiosa. Foram, então, os jesuítas, né, os propulsores aí, né, de uma certa ideia de pedagogia, né, enquanto local de formação, né, e aí trabalhando com os indígenas, né, no país e criando escolas de formação, né, só que escolas no princípio, né, religioso, tendo o Ratio Studiorum, né, como o principal manual de instrução, né, porque ensinar naquele processo, formar o ser humano naquele processo, significava formar um bom cristão, né, porque a religião cristã, nós já bem sabemos, ela foi um dos berços das navegações, né, e um dos berços das colonizações, porque um dos discursos que se usavam é que era necessário expandir para cristianizar. Então, a Igreja Católica, com os jesuítas, foram um dos braços fortes e mais poderosos das colonizações que ocorreram a partir do século XVI, pois se tinha uma explicação escatológica cristã para a colonização, né, de terras desconhecidas do europeu, né, do mundo europeu. A gente começa a observar que a partir de 1759, né, há aí a consolidação das aulas régias no Brasil, né? Então nós temos aí uma grande figura na história tanto portuguesa quanto brasileira, né, que é o Marquês de Pombal, que a partir de então de 1759 ele ordenou a expulsão dos jesuítas, né, do Brasil, da colônia portuguesa. Então, no lugar do sistema de ensino jesuítico, Pombal implantou as aulas régias, né, que consistia no ensino de aulas avulsas de latim, grego, filosofia e retórica, né? Então era uma ideia, né, que foi se consolidando de distanciamento, né, entre um ensino cristão, um ensino religioso, né, um ensino religioso doutrinário cristão, de um ensino que venha a cumprir, né, os ideais aí do século das luzes, que daria um certo distanciamento entre igreja e Estado. E a gente vê que esses movimentos, eles culminam aí, né, num evento que nós chamamos de secularização, que no Brasil é celebrado a partir de 1889, com a proclamação da República. Chegada da família real no Brasil em 1808 também marca, né, um momento histórico importante na história da educação e da consolidação da pedagogia no Brasil. Pois é a partir desse momento, né, que a colônia portuguesa na América, no caso o Brasil, ele se torna a sede do Império Português. Então, não é à toa que Dom João VI, quando fugiu para o Brasil com a família real portuguesa, trouxe consigo um navio que era a biblioteca, né? Porque eram os livros, era o saber, né, daquele país que veio junto com a corte portuguesa. Então, quando a corte portuguesa se torna a sede do Império Português, né, ele traz-se para esse Brasil um outro status, uma outra condição. E essa condição não casava bem com uma sociedade inculta, com uma sociedade que não era, né, que não tinha instrução. Então, é quando se começa a criação dos cursos profissionalizantes, tanto em nível médio, superior e militar, né? Então, é o momento que Portugal, né, como metrópole da colônia brasileira,
ele começa a pensar numa estrutura que vai para além da exploração, né? Inclusive, tem autores que dizem que a independência do Brasil não se deu em 1822, mas ela se deu a partir de 1808, quando inverte-se a norma, a regra, e Brasil passa então a ser a sede do Império Português. Durante todo o período colonial, isso é do Bernerval Saviani que está dizendo, gente. Durante o período colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas, até os cursos superiores, criados a partir da vinda de Dom João VI em 1808, não se manifesta uma preocupação explícita com a questão da formação de professores, né? Então a gente vai ver que isso ele vai se consolidando mais adiante na história do Brasil. Pois até então, né, primeiro, a educação ficava na mão dos clérigos, né? Isso é o que caracterizou todo o período jesuítico de instrução pública no Brasil. E depois na mão daqueles nobres que vieram, né, de Portugal, que tinham chamados de doutrinários esclarecidos, aí, né, e que tinham então que se ocupavam dessas formações. Mas há um momento na história que é necessário preocupar com a formação dos professores. Então nós temos aí em 1827 a criação da Lei das Escolas Primárias, né? E é aí onde se inaugura pela primeira vez a preocupação em formação do professor. A formação de professores, responsabilidade seria então das províncias, custeada pelos próprios estudantes. Então aí é que surge o curso normal, né? Que seria para formar professores para trabalhar no ensino primário. Com a proclamação da República em 1889, né, nós temos aí então a inauguração de um novo tipo de governo, que seria o governo previdencialista. E o que moveu, né, todo esse processo foi a filosofia positivista, né, que seria aí uma proposta de educação ligada à liberdade e laicidade do ensino. Ou seja, a laicidade do ensino é justamente um dos grandes propulsores do fenômeno da secularização, né, que é um momento onde se separa Estado e religião. Então, a República Brasileira, a partir de 1889, ela foi instituída dentro desses princípios, né. E qual que é o intuito? Né? É reforçar o papel do Estado na oferta de um ensino primário. Então, a extensão da escola elementar ao povo, um movimento chamado entusiasmo pela educação. Como eu disse, se já não colava bem, em 1808, nós temos a sede do Império Português na América, uma população inculta. Se, a partir de 1822, com a proclamação da independência do Brasil, era necessário criar o cidadão, né? Seria aquele... Nós saímos daquela condição de colônia para a condição de país independente. Então, também em 1822 já se tinha, né, esse entusiasmo com a necessidade de instrução. Isso veio se desenvolvendo, né, no decorrer da história do Brasil, né, enquanto o Brasil, como um período monárquico brasileiro, né, que se degringolou em 1879, então nós já tínhamos aí, durante todo esse processo, né, a construção desse discurso, né, pautado no positivismo, né, de que era necessário, então, aliar essas ideias de liberdade e laicidade, né, e o ensino seria aí o grande responsável pela civilização, né, do povo brasileiro. A partir de 1920, nós temos o que chamamos de fase do otimismo pedagógico. A educação seria a instituição central para a solução dos problemas do país, né? E aí é o movimento da escola nova, né, que tem duas características importantes. Primeiro, né, o fato marcante desse período é a expansão do número de escolas, né, e em segundo, a criação dos institutos de educação, que seriam responsáveis pela consolidação do modelo para corrigir a insuficiência das escolas normais, né. Então, o movimento da escola nova para a história da educação brasileira, ele traz aí outros tipos de concepções educacionais que conflitavam com o modelo da pedagogia tradicional, né? Porque no modelo da pedagogia tradicional, né, que muito foi impulsionada pela religião, pela Igreja Católica, né, o professor era o centro do processo formativo. Então nós temos aí um movimento de renovação em que coloca o aluno como principal autor ou o aluno como centro do processo de educação. Então, isso são concepções que vão sendo criadas e que vão, em muitos momentos, vão se conflitando, em outros, às vezes, convergindo e, inclusive, assimilando características umas às outras, né? Mas esse período de 1920 em diante então, é caracterizado aí por um movimento da escola nova. Nós tivemos, então, né, a criação oficial do curso de pedagogia em 1939, né? Por meio do Decreto-Lei número 1190. Então, a partir dessa data é que nós temos, então, né,
o curso de pedagogia enquanto área de conhecimento e formação. Então, o objetivo primeiro era formar especialistas para atuarem no Ministério da Educação, né? E aí era no regime de 3+1, fazia-se 3 anos de bacharelado e 1 ano de didática. Com essa didática, o aluno, o egresso, poderia lecionar no curso normal para formar professores para a educação primária, né? Então, foi aí o primeiro grande passo para a consolidação da pedagogia enquanto área de conhecimento, enquanto área de formação, se dá a partir de 1939, né? Na ditadura militar, a partir de 1964, né, nós temos algumas fissuras no processo da história da educação no Brasil, pois, né, os termos educacionais eles se pautavam pela repressão, pela privatização do ensino, pela exclusão de boa parcela das classes populares do ensino elementar, né, de boa qualidade, institucionalização do ensino profissionalizante, e aí é onde impera na história da educação brasileira o tecnicismo pedagógico, né, que é uma outra concepção também de educação, né, e ocorre a desmobilização do magistério através de uma abundante e confusa legislação educacional. Então, o foco com a ditadura militar era formar a mão de obra profissionalizante para o trabalho, né? Então, é por isso que a concepção tecnicista ela ganha tanta força, né, durante todo esse período em que imperava a ditadura militar. A educação superior ela estava voltada para as elites, né, e o ensino técnico para as classes menos abastadas, que seriam aquelas que deveriam sustentar o Estado por meio da sua mão de obra. A reforma universitária de 68, né, aí totalmente envolvida nessa concepção tecnicista, ela visa então formar o técnico em educação. Então, é onde que nós temos na formação do pedagogo, né, além da formação comum, as habilitações específicas para orientação, administração, supervisão escolar e inspeção escolar. E quando criou-se essas habilitações, esses especialistas, né, o técnico, a mão de obra técnica, dentro dessa ideia de educação tecnicista, ela tinha uma formação muito no sentido de inspecionar, de vigiar, né, de controlar o trabalho pedagógico que existia dentro das escolas. Então, as funções de orientação educacional era necessariamente e muito pautada na ideia de instruir a mão de obra, né, para as vocações, uma administração escolar totalmente tecnicista voltada aí para a repressão e para o controle da educação, e a supervisão e inspeção com os papéis essenciais de controle e de fiscalização dos professores. Em 1971, nós temos então aí a obrigatoriedade de orientação e supervisão escolar nas escolas, né? A Lei número 5.692, de 11 de agosto de 1961, fixava as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus. E aí, nessa lei, instituiu-se a necessidade da obrigatoriedade da existência do orientador e do supervisor, né, em todas as escolas. A formação de professores para o ensino primário passou, então, a ser em nível de segundo grau, né, que seria o curso de magistério que existe até hoje, né, nos dias atuais, né, que é um curso de nível médio, né, um curso técnico para atuação aí, né, nas escolas primárias. A educação a partir dos anos 80. Né, nós temos aí dentro da história da educação, né, todo o movimento social de luta pela democracia, que veio resistindo à ditadura militar e que teve o seu auge, né, a partir de 1988, né, com o fenômeno aí das diretas já, onde nós tivemos então, né, a tão sonhada e aclamada o retorno ao período democrático brasileiro, né, a promulgação da Constituição Federativa do Brasil de 1988, né, e que nós retomamos então a democracia. E esse período de redemocratização, né, da sociedade brasileira culmina também com movimentos, né, em que coloca a escola a serviço da democracia e da igualdade. Então, a partir desse contexto, né, do final dos anos 80 em diante, a discussão sobre a função social da escola e o compromisso com o povo ela ganha força dentro das escolas, né, e dentro do movimento educacional brasileiro. A gente sabe que enquanto as graduações e as escolas, né, foram totalmente sufocadas pela ditadura, as pós-graduações elas tentaram resistir. E tentaram resistir, inclusive, criando, né, estruturas de concepção pedagógica que iam ao encontro da educação enquanto democracia, né, da educação dentro dos moldes, né, do regime democrático de direito. Então, a função social da escola, né,
ela convida para um redimensionamento do compromisso político e pedagógico com a qualidade do ensino, né? Então, um compromisso de construção de uma sociedade justa e igualitária e de formar, então, um aluno para essa sociedade. Isso requer repensar a função do pedagogo, que deixa de ser um fiscal de professor e passa a ser um facilitador do processo de ensino e aprendizagem, né? E junto com a busca também de um projeto que é também de reformulação da escola, né? Então, nós temos esse movimento que oxigena, né, a história da educação do país, né, porque a redemocratização ela implica também na mudança de concepções, né, e preparar o ambiente pedagógico para esse novo modelo, né, onde a igualdade de condições, a igualdade de direitos, instituição da educação enquanto dever do Estado e da família, né, que é uma das grandes novidades da Constituição, né, da nossa Carta Magna e da Constituição de 1988. Então nós temos aí grandes, né, compromissos assumidos com uma formação e com uma escola que não era somente uma escola da elite, mas uma escola universal, né, e que atenda também às classes menos favorecidas. Quando a gente fala de repensar o papel do pedagogo, né, nós temos aí, então, uma ideia de que não cabe mais uma visão do pedagogo como profissional que se sobrepõe aos demais numa condição hierárquica, superior, baseada na ideia de que ele é quem comanda, define e determina o trabalho a ser realizado de acordo com seus próprios princípios e interesses, né? Nesse processo, o pedagogo ele passa a ser principalmente o articulador, coordenador do trabalho pedagógico da escola, tornando-o muito mais um cúmplice do que um fiscal de professor. Coordenação, né, entendido como a junção, né, dos termos co mais ação ou ordenação. Ação, algo a ser realizado com um objetivo claro, e o prefixo co junto com, né? Então, aquele que promove a ação intencional e organizada na escola para garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a ideia de coordenação do trabalho pedagógico ela é revestida desse significado. Nós vamos falar agora, né, das perspectivas da educação profissional diante do contexto atual do mundo do trabalho, né? E aí eu vou utilizar um texto de apoio, né, do professor Josimar de Aparecido Vieira, né, que foi escrito aí juntamente com a Cristiane e foi publicado na Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica. E aí nós precisamos então pensar um pouco, né, sobre quais são aí as perspectivas da educação profissional diante desse contexto atual, né, de formação para o mundo do trabalho. E nós temos aí uma estrutura, né, da educação profissional e tecnológica no Brasil, né, e aí vocês vão observar, né, como que esses processos vão se dando, como que esse conceito e essa modalidade educacional brasileira ela vai se consolidando, né? E aí tem então as diferentes modalidades de educação, né, tanto a educação profissional técnica de nível médio, educação profissional tecnológica de graduação, a educação profissional tecnológica de pós-graduação, de modo que nós temos hoje, né, um corpo, uma modalidade educacional que atua tanto na formação técnica de nível médio quanto aos mais altos graus, né, dentro aí das pós-graduações de nível técnico, tecnológico, né, e profissional, certo? O texto, né, que eu apresentei para vocês, ele está dividido, né, em duas grandes partes. A primeira, ele apresenta a globalização e o mundo do trabalho, né, como aspectos relacionados, né, com o mundo do trabalho, tendo a dimensão da globalização como conjuntura de análise, né? Então, como que essa ideia do mundo do trabalho, ela casa com esse princípio, né, da globalização, né, como lugar, né, hoje, como conjuntura, ou seja, como espaço temporal, né, aí curto, né, que mais nos aproxima de análise, então, para entender como que esses princípios da educação profissional e tecnológica, eles se inserem e eles vêm também a serviço dessa globalização, né? A segunda parte, então, né, apresenta a educação profissional e suas finalidades, né? Então, são apresentadas as finalidades da educação profissional, vista como possibilidade concreta de ingresso e manutenção das pessoas no mundo do trabalho. E esse texto ele tem uma defesa, né? Ele constatou-se que, entre outros aspectos, a educação profissional precisa ser tratada como um processo educativo ampliado e relacionado com as exigências do mundo do trabalho.
Os resultados deste estudo apontam para a compreensão de que a educação profissional precisa rever suas finalidades no sentido de incorporar conhecimentos nos currículos e na prática educativa voltada para o mundo do trabalho que mantém sintonias com demandas provenientes da sociedade. E aí eu usei, então, primeiro, essa concepção teórica, né, e da pedagogia, né, o conceito de pedagogia e como que isso se deu no decorrer da história da educação brasileira. Depois um texto, né, que defende aí a formação, né, profissional e tecnológica estritamente voltada para a formação da mão de obra e para o trabalho, né, que seria um compromisso. E aí, inclusive, eu vou abrir uma discussão com vocês, né, lá no nosso fórum de discussões, porque o que você acha? Né? Há aí a necessidade de sobrepor a qualificação para o trabalho, a formação da cidadania, né? Porque nós sabemos que um dos princípios aí da LDB é a formação para a cidadania e qualificação para o trabalho. Né? Então, vocês veem como necessidade essa sobreposição, ou nós, dentro da escola democrática, a partir de 1988, temos que trabalhar e equalizar, né, essas duas premissas. Formar não somente uma mão de obra qualificada para o trabalho, né, mas também formar uma pessoa que se veja e se sinta um cidadão. Né? Porque formar para a cidadania significa formar para a diversidade, formar para a pluralidade e formar, então, uma pessoa que está consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Certo? Fica aí, então, né, a nossa aula, ela termina por aqui. Eu agradeço, então, né, a participação de todos vocês e está, então, né, liberada aí na nossa aula 2 a atividade virtual, né, que consolida aí esse primeiro momento nosso de estudo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.